para você explicar para o pessoal hoje, no momento, né, qual é o melhor caminho para se investir. Mas hoje a educação financeira é importante para começar nesse... Perfeito, perfeito. É um ponto que a gente sempre toca, assim, né? Não adianta muitas vezes, até como você falou antes, agora o banco trabalha com juros compostos. Muitas vezes quando você está endividado, né, e você quer investir, não é o melhor caminho, porque os juros que você está pagando nas suas dívidas ali, especialmente se for de cartão de crédito, que é absurdo os juros que você paga, nunca vai compensar os juros que você vai ter no investimento. Então faz muito mais sentido, primeiramente, você acionar essas dívidas, né? Não ter nenhum tipo de dívida aí, ou pelo menos nenhuma dívida que está prejudicando ali sua receita mensal, para depois você começar a investir. E aí eu digo sempre dois princípios, né, que eu falo sempre. Um é que minha mãe dizia lá atrás, né, um abraço aí para dona Régia, ela sempre falava muito isso de que, é um princípio básico, mas quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, primeiramente, você tem que ter um primeiro passo aí de criar esse hábito de guardar todo mês, né? Até o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala muito sobre isso, né? De você primeiro se pagar para depois você pagar as contas. Então, mas muita gente não faz isso, né? Muita gente. Igual muitas empresas fazem isso, né? O dinheiro que entra, acho que aquilo ali já é o... Já acha que é lucro, né? Já acha que é receita. Exatamente. E tem gente que se incomoda com dinheiro na conta, né? O cara, primeiramente, o que é que o povo faz, né? Normalmente, a galera, a maioria. Recebe o valor, paga as contas, e aí usa o que está sobrando tudo no lazer, e se sobrar alguma coisa, que nunca acontece, muitas vezes fica no vermelho, ele guarda, se sobrar. Quando na realidade a mentalidade deveria ser: recebeu, você primeiro se paga, guarda aquilo ali para você, e depois paga as suas contas consequentemente, e tem um lazer com o que sobrar, né? Se organiza com o lazer com o que sobrar. Na área de contabilidade existe um item chamado reserva legal, é justamente para isso. Você tem que determinar uma porcentagem para justamente porque você não sabe o que pode vir pela frente. É a mesma coisa de casa, Diego. Você não junta, aí de repente tem um problema de saúde lá, está sem plano, por exemplo. Um imprevisto, e aí? Um imprevisto, como é que você vai fazer? Não, a pandemia está aí para mostrar, né? Quem tinha reserva... Os preços se quebraram porque não tiveram essa reserva. Exato, a gente fala que o imprevisto é previsto. Nós fizemos aqui a última entrevista, não foi com o Luiz, que é de turismo? Sim. E a gente fez essa pergunta sobre a pandemia. E ele falou pra gente aqui, se não fosse... Sobrevive porque fiz uma reserva, né? Pois é muito importante. A gente fala sempre isso, sim, que o primeiro passo, né, para começar a investir é ter uma reserva de emergência. Mas tudo bem, primeiro passo, mas a educação financeira é importantíssima, não é isso? Exato. Porque eu vejo assim, se você não tem educação em casa, como é que você vai querer... Esse é um problema que vem lá na base, né? Até se discute muito se isso deveria ser colocado nas escolas como uma matéria obrigatória, né? Acho que isso é importantíssimo. Eu acho muito necessário. Porque, desculpa até interromper, você é um exemplo que em casa você desde cedo foi ensinado a ter, né? E aí você já cresceu com a mentalidade correta. Mas ele deu a sorte por ele ter uma mãe que trabalhava com banco. Né? Eu acho que quem trabalha com banco tem um pouco disso aí. Tem um pouco mais de... Mas quem não tem os pais... Uma base, né? O meu pai, por exemplo, meu pai sempre disse isso. Se você ganha 5, só gaste 2, mais de 3. Claro, você não vai deixar de viver, mas você não sabe o dia da manhã. Exato. Né? Então tem que ter essa reserva. Então, perfeito, tem que ter essa reserva, e que é sempre estar guardando ali o que você ganha. E o segundo princípio que eu gosto muito de dizer, que é a regra de ouro, né? Eu vi muito isso do Thiago Nigo falando já, para quem acompanha. Ele fala assim, a regra de ouro: nunca antecipe sonhos. Que é o que a gente vê muita gente fazer. O que seria isso, antecipação? Muitas vezes o cara estava desempregado ali, teve o seu primeiro emprego, e o que é que ele faz? Já financia uma casa para 30 anos, né? Antecipa um sonho que ele queria ter ali de uma casa própria, e vai pagar com juros ali, absurdo, vai ser o preço de 3 casas. Ele vai comprar um e vai pagar 3, né? É o contrário do que a gente tem nas promoções. Mas isso desculpa, até é outro gancho. Isso é muito fruto da cultura. Por exemplo, nós crescemos numa cultura que você tem que passar no concurso público para ter estabilidade e comprar uma casa financiada, né? Se você fizer uma conta rápida, você financiar uma casa em 30 anos, aquele valor que você investiu em 30 anos, você poderia morar de aluguel 10 vezes melhor. Exatamente. Então, assim, porque é mudar a mentalidade, né? Exatamente. Então, assim, é isso. A educação é botar essa mentalidade na cabeça das pessoas, que de fato tem que acontecer quanto antes, né? De berço ali, para que de fato a gente tenha mais pessoas investindo e chegando na sua independência financeira, que é o grande objetivo de todo mundo, né? Mas só